Eu nunca consigo parar essa transcrição aqui. Pronto. Então, vou compartilhar a tela para a gente começar. Qualquer coisa, vocês avisem aí, tá? Se não estiverem ouvindo bem, se não estiver travando. Bom, pessoal, então o nosso tema da nossa reunião hoje é ESG, ISD, ASG, ESG, sei lá, cada um fala de um jeito, tá? Mas que trata dos valores ambientais, sociais e de governança. Esse é um assunto ainda, vamos dizer assim, que está em crescimento. Não é, a gente não tem vamos dizer assim, um conhecimento fechado sobre isso. Eu também não sei tudo sobre ESG, então a ideia que a minha proposta para essa reunião de hoje é fazer uma apresentação geral do tema, do que a gente tem sobre isso atualmente, para que a gente possa ampliar as discussões sobre o tema, tá? Então eu não sei tudo, o que vocês quiserem contribuir, se quiserem abrir a câmera, abrir o microfone e participar, podem ficar bem à vontade. Então, a gente realmente está em construção, não é um tema novo também, tá? Quando a gente fala SG, neste nome, ele é relativamente recente, não faz muitos anos que a gente conhece ESG por esse acrônimo, né, por essas letrinhas, mas isso já é amplamente discutido na teoria. A literatura econômica trata isso de outras formas, né? Então a gente tem um know-how aí bastante amplo, vamos dizer assim, mais conhecido até 10 anos atrás como responsabilidade social corporativa. Então a gente já tem, aí tem empresas que já têm ali uma longa trajetória dessa área social e ambiental, às vezes mais social, às vezes mais ambiental. A gente tinha a publicação dos os balanços sociais antigamente, isso foi se modificando, aí surgiu o GRI, que é esse relato integrado. Então, mas hoje a gente tem essa estrutura de ESG como nós temos visto tanto por parte do debate de mercado, quanto do debate acadêmico, tá? Então, aqui a proposta é falar um pouquinho o que é o ESG, até para quem não tem conhecimento, quais são os benefícios, qual é o histórico disso, como isso começou, como ele está se construindo, o que a gente tem de impacto do ESG no mercado, como é que as empresas estão tratando, enfim, um panorama mais atual. A estrutura em termos normativos, em termos de metodologias, de métricas, um pouquinho do gerenciamento de risco, que é um tema bastante ligado ao risco, e fazer um pouquinho a conexão aqui com pelo menos a minha área aqui de conforto, que é a contabilidade, tá? Então, eu sempre tento fazer essa conexão do tema com a área contábil. Então, fiquem à vontade para contribuir, para interromper aqui sempre que for necessário. Bom, então, esse é um acrônimo, né, para questões ambientais, sociais e de governança. Então, toda a tentativa, vamos dizer assim, de avaliar questões de sustentabilidade e desempenho das empresas sob essa perspectiva. A parte do environmental, dos fatores ambientais, então, é justamente o impacto ambiental dessas práticas relacionadas ao meio ambiente nas empresas, né? Então, tudo que a empresa pode ter de riscos, de problemas, seja por mudanças climáticas, eficiência energética, uso de recursos naturais, resíduos, poluição, conservação de biodiversidade. Então, todas as práticas que as empresas tentam fazer para minimizar esses impactos no ambiente e talvez os riscos que elas possam ter em relação ao meio ambiente também, a gente tenta
identificar isso e mensurar isso através das métricas do ESG. O S, né, questões, fatores sociais, práticas. Ô, ô, Sim. Rodrigo, Oi, queria Rodrigo. só complementar e comentar essa parte do ambiental. Ele Sim, está muito tá vigente agora a questão dos créditos de carbono e exatamente. as operações entre as poluidoras e as não poluidoras, né? Então, isso é importante também destacar esse mercado de crédito de carbono para fazer a compensação daquelas empresas poluidoras que teria licença do Estado para poluir, mas pode se compensar, né, prof? Isso. É bem interessante esse ponto, Rodrigo. A gente tem ó, um mercado que já existia, mas ele está crescendo agora bastante, que é essa questão dos créditos, da geração de créditos de carbono. Então, a empresa que passa a poluir menos, vamos dizer assim, né? Ela gera um crédito de carbono que pode ser adquirido justamente pela empresa que polui, né? Até porque tem tipos de negócios que são mais poluidores por natureza, então as empresas, de certa forma, como o Rodrigo mencionou, têm uma autorização para isso, mas então ela, vamos dizer assim, compraria esse crédito de carbono como uma forma de compensar a emissão aí dos seus dos seus gases, do carbono no ambiente. Então, é um mercado bem interessante que está crescendo e é um ponto até, Rodrigo, acho que é um ponto para a gente discutir numa próxima reunião, porque ele é bem específico e eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho como isso funciona na prática. Então, podemos trazer Em alguém prof, aí para... Sim, tem bastante material, né? Tem bastante material e volta e meia tem matérias jornalísticas explorando o assunto e são profissionais de outras áreas, então profissionais da área jurídica, econômica, todo mundo é multidisciplinar é, esse tema e a contabilidade como métrica de botar nos relatórios de gestão, de auditoria, tanto interna como externa das companhias. Então, a gente pode até ver um tópico específico para 2024, não sei, né? Mas é importante destacar isso. não, é sim, é bem isso mesmo. Tem muita gente da engenharia também, né? Porque e o próprio SG, né? Não é um tema exclusivo de nenhuma área. E justamente para tentar tratar esses fatores todos, a gente precisa de conhecimento aí das diversas áreas do conhecimento. E essa questão do crédito de carbono é bem interessante. Ele aparece, né, de uma certa forma, nesses relatórios contábeis, então é interessante que a gente entenda como funciona. Eu acho que é uma boa sugestão, Rodrigo. Vou até anotar aqui para a gente programar isso para as próximas reuniões, tá? Talvez já para o planejamento do ano que vem. Mas é bem esse ponto, né, de como as empresas conseguem tratar aí as questões aqui especificamente ambientais. Obrigada, Rodrigo. Nos fatores sociais, a gente tem todas as questões relacionadas aí com funcionários, clientes, comunidade, ou seja, esse trato da empresa com as pessoas, com os direitos humanos, diversidade, inclusão, desde do básico ali das relações trabalhistas, de contratação, até passa pela atuação da empresa junto à sua comunidade, ao seu ambiente. Então, se trata desses fatores. Na área de governança, que é uma área que a gente conhece, que a gente já vem discutindo um pouquinho mais aí há mais tempo, a gente tem a estrutura de governança ligada a essa visão de sustentabilidade, a essa visão de longo prazo. Então, questão de composição de conselhos, independência de diretores, ou seja, práticas de governança que a gente já conhece aqui, para justamente tentar aqui uma administração mais responsável, mais ética e com essa visão aí de sustentabilidade.
Vamos explorar um pouquinho mais isso. Em termos assim de aspectos, de definições, a gente tem, claro, dependendo do arcabouço teórico que a gente usa, tem uma definição diferente, mas aqui nesse quadro, que é justamente do COSO, né, que é esse órgão que a gente conhece mais a partir de 2002 ali, com a implantação da Lei Sarbanes-Oxley, que foi criado esse comitê, vamos dizer assim, das entidades mais importantes relacionadas à área de negócios dos Estados Unidos, que se juntaram e formaram esse grupo chamado COSO, vou falar um pouquinho dele mais para frente, que é um comitê destinado justamente à melhoria de práticas de governança, de gestão de riscos, de controle para as empresas. Então, eles têm agora, a partir de 2018, um guia específico para a área de ESG. Então, eles trazem aqui, por exemplo, a questão do comparativo de definições, né? Então, ambiental, relacionadas às mudanças climáticas, por meio de emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente tem hoje até calculadoras para tentar identificar qual é o tamanho, né, o volume dessa emissão de gases de efeito estufa, gestão de resíduos, todos os esforços para combater aquecimento global, a questão aqui social, né, direitos humanos, trabalhistas, envolvendo, e essa é uma questão importante, né, toda a cadeia de suprimentos, porque às vezes a empresa olha para dentro, como eu digo, né, da porteira para dentro, e ela adota algumas práticas ambientais, sociais, de governança, e ela acha que está fazendo ESG. Até pode, sim, mas o ESG ele é justamente essa visão mais ampla da estrutura da empresa, então ele envolve inclusive a preocupação com a cadeia de suprimentos, com seus fornecedores, como a sua matéria-prima chega na sua produção. Será que ela passa por uma estrutura ali que tem cuidados sociais, que tem cuidados ambientais? Qual é vamos dizer assim, o que a empresa pode fazer para melhorar a sua estrutura, o envolvimento, a melhoria da sua cadeia de suprimentos também. E muitas vezes essa perspectiva, essa visão não chega efetivamente nas empresas e ela olha apenas para o seu mundo reduzido ali, e isso não é ESG. ESG é justamente essa visão ampla, que extrapola ali a porteira, né? As paredes da empresa. A questão da governança, né? A questão dessa preocupação com os diversos stakeholders, tá? Então... Prof, desculpa. Sim, não pode interromper, Oi, Rodrigo. Fica à vontade. Não, perfeito. A questão da cadeia produtiva, eu me lembrei agora da questão do compliance com os fornecedores, dos prestadores de serviços, né? A gente pega aqui um caso recente na Serra Gaúcha, algumas cooperativas e empresas tradicionais terceirizaram serviços com outros fornecedores, né? E acabou tendo uma questão de trabalho escravo, apuração, denúncias que prejudicou a imagem das empresas, das cooperativas, né? Então, é muito importante também ter o cuidado do compliance com os fornecedores, né? Exatamente, a gente teve esse problema grande nas vinícolas, né? Então, que é essa situação que a gente não... quando eu não olho para o resto da cadeia de fornecimento, da cadeia de suprimentos, eu posso ter o risco de ter um impacto na minha empresa, que foi o caso justamente que o Rodrigo comentou, que aconteceu nas vinícolas ali, né? Então, para a gente perceber, para a gente identificar que não se trata só do que acontece aqui dentro da empresa, né? Mas essa visão justamente para fora. Acho que a Beatriz também levantou a mão. Também para contribuir, de fato, e tem uma responsabilidade muito grande, não só da gente falando no ambiente social, mas econômica financeira, porque eles são corresponsáveis com todas essas contratações terceirizadas também. Então, não adianta só jogar a responsabilidade para o nosso fornecedor ou parceiro.
Se está dentro do nosso quintal ou faz parte de alguma comunidade social, alguma coisa em qual estamos inseridos, também faz parte da nossa responsabilidade lidar com isso, né? E ela tem, vou te falar que ela tem, digamos assim, multas bem altas nessas operações. Exato. Tem multas bem altas, obrigada, Beatriz. E tem um impacto também, vamos dizer assim, de credibilidade da própria empresa, né? Por exemplo, estuda aí a teoria da legitimidade, né? O impacto, a legitimidade ou não da empresa devido a alguns comportamentos que ela adota. E ela pode ser muito afetada por conta disso, né? Isso. Justamente, realmente isso traz um impacto econômico bem significativo, né? Até complementando, nós estivemos no mês passado uma dessas vinícolas no nosso escritório lá, para a gente fazer um diagnóstico, valuation, basicamente, mas a Certo? gente sempre começa com o diagnóstico. E nós tivemos que considerar nesse valuation da empresa esse risco que ela pode estar inserida tanto da colheita, da distribuição, de como é a marca vista no mercado, isso aí tem que ser considerado. E é dificílimo mensurar, mas é de uma grande importância no valor da companhia. Sim, e é interessante porque eu acho que esse ponto que a gente traz aqui, ele é bem desafiador, né, Beatriz? Porque não é fácil, ESG não é uma coisa fácil. Por mais que a gente estude, por mais que se defina métricas, é, muito, às vezes, muito complicado de calcular o impacto social de uma empresa, o impacto de geração de resíduos, o impacto ali de emissão de carbono, e eu acho que precisa justamente de um esforço concentrado das diversas áreas de conhecimento para que a gente consiga construir formas de medir isso aí, porque traz impactos, né? Isso já é notório, já é sabido, e quanto mais a gente conhece esses impactos, quanto mais a gente consegue gerenciar isso, é melhor para todo mundo, melhor para a empresa, ela vai ter uma menor exposição a risco, ela vai conseguir gerenciar os seus riscos de uma forma mais equilibrada, ela vai ter um impacto econômico também, e a gente tem todo o impacto social e ambiental, né? Então tem todo o resultado positivo disso no ambiente. Então, a gente tem agora, nesse momento, a gente pode dizer que tem maneiras, instrumentos iniciais para isso, mas a gente precisa avançar muito, né? Precisamos avançar muito, não é fácil. Ainda é Então, incipiente essa exato. mensuração. E outra coisa, a gente lembrando ainda mais, não só no ambiente da empresa em si, mas como a gente tem no Brasil agora um momento de muitos M&As, né? Empresas se juntando, comprando, ou empresas familiares se profissionalizando, tá assim, ó, tá bombando este tema porque ele é obrigatório em ser considerado dentro de um valuation para esse tipo de negócio. Olha que interessante, né? Então, quando tem uma questão de fusão e aquisição, até 20 anos atrás, que eu fazia muita due diligence na vida, isso não era considerado, né? A gente olhava ali para a questão, para contingência trabalhista, para contingência tributária, né, para os passivos ocultos, só que eu posso ter um passivo que é muito maior do que o trabalhista e o tributário. Né? Eu posso ter uma questão social, uma questão ambiental. Né? Então, a gente vê, por exemplo, a questão do próprio Carrefour ali, que teve aquela situação lá há alguns anos, o impacto que aquilo gerou para o Carrefour, né? Então, a gente pode ter, olhando assim, sob a nossa perspectiva, que olha mais o número, né, a gente pode ter um impacto, um passivo muito maior do que aquele estabelecido. Então, se a gente pegar casos como Carrefour, como a Vale, né, Brumadinho, Mariana, né, aquelas situações todas, se a empresa não tem uma estrutura e ela incorre em alguma dessas situações, ela pode até fechar. Né? E aí causar um problema maior ainda para as famílias, enfim. Né? Então, é bem significativo esse tema, né? Bem importante que a gente discuta bastante. Né? E todo mundo aí está convidado
a fazer contribuições, a trazer artigos, situações, cases, para que a gente possa discutir isso aqui no grupo. Leiser. Olá. Eu acho que realmente a gente tem que discutir muito isso no âmbito social, porque parece que só a mídia ainda não está convencendo as pessoas da importância disso, né? Um simples jantar com as colegas, eu dizendo, não quero consumir de tal vinícola, mas isso é besteira, todo mundo faz. Essas foi só que a gente ficou sabendo, né? Mas, assim, para mais importante que isso, que eu fiquei preocupada, meu filho faz agronomia, né, na URGS, e eles fazem muita saída de campo, e eles tiveram, em certo momento, contato com essas vinícolas anteriormente, e eles viram situações de que eles ficaram desconfiados de que tinha essa situação de trabalho análogo ao escravo, né? E comentaram com os professores. E os professores, não, mas não é bem isso, não é bem assim. Eles tinham conhecimento. E mesmo assim fizeram vista grossa para isso, entendeu? Então, esse impacto social, as pessoas querem falar mais sobre melhor condição de trabalho e tudo, mas não são, né, não pensam naquelas pessoas que estavam em condições de trabalho escravo e os próprios professores negando essa situação, né? Eu achei bem complicado isso, eu acho que isso tem que ser muito falado mesmo, tem que ser muito discutido mesmo. Bem interessante esse teu relato, Laser. É a questão que eu acho assim, ó, de certa forma, no senso comum, a gente até tinha uma condescendência com determinadas práticas, com determinados comportamentos. Mas isso está mudando. Eu acho que essa condescendência geral, seja da empresa, seja do público consumidor, está mudando e vai mudar. Então, essa perspectiva, pelo menos que eu enxergo, assim, que a sociedade não vai mais aceitar determinados comportamentos. Então, uma mudança, acho que também de visão. Claro que ainda isso é um passo pequeno, claro que ainda não estamos num nível de maturidade adequado para isso, mas eu acho que a gente começa a ver mudanças nesse sentido, do cliente não querer mais consumir de uma determinada empresa, não comprar mais produtos, então aí ela vai começar a sofrer um impacto econômico. Então, eu acho que essa questão da legitimidade, ela vai ampliar mais, tá? Ana Flávia? Oi, Letícia, só desculpem, gente, que eu peguei um vento frio essa semana e fiquei com a voz assim. Só complementando, eu acho assim que alguns estudos mostram que quando as empresas elas aderem ao ISG, certo? É justamente para melhorar a questão da sua legitimidade, né? Então, assim, com relação às vinícolas, o que aconteceu aqui, as vinícolas, eu não acredito que as vinícolas não sabiam disso. Eu, sinceramente, eu não acredito, porque a gente tem como saber, a gente tira, por exemplo, lá na universidade da UFCG, né, quando a gente dava aula lá, tínhamos os terceirizados e muitas vezes a empresa que contratava os terceirizados, eles atrasavam o pagamento dos funcionários. E aí a universidade ficava em cima, fazendo pressão, porque o que é que acontece? Por causa da burocracia, a questão da licitação e tudo, às vezes a universidade atrasava tipo um mês para o pagamento do terceirizado. Mas aí a empresa tinha que ter uma reserva para pagar o salário dos funcionários e não atrasar. Mas aí o que é que fazia? A empresa repassava para o funcionário aquele atraso do salário. E aí o próprio diretor lá do centro chamava a empresa e conversava que, a gente está organizando o pagamento, veja aí para vocês pagarem e tudo mais. Então, assim, trazendo para a realidade da vinícola, eu acho que o pessoal da vinícola sabia disso aí, que não tem como saber, que é justamente o que a Leisa está falando agora, né? E o que acontece é que as empresas, às vezes, elas utilizam o ISG para mostrar, para vender uma imagem que não necessariamente é a realidade da empresa, né?
Então, era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Beatriz. Ana, boa contribuição aí, olha só. Eu acho também, de certa forma, é para polir a imagem, tá? Vamos pensar assim que seja, mas pelo menos é um caminho de entrada, sabe? Porque ao longo do tempo, as empresas, elas são muito agressivas no Brasil. Poucos se importavam com o ambiente, poucos se importavam com seus colaboradores, né? E hoje já a própria CLT já andou regulando um pouco mais. Hoje, a responsabilidade também do contratante, seja ele terceirizando ou não essa mão de obra, também já está sendo acionado mais diretamente, né? O que antigamente não se fazia. Então, as leis estão convergindo e obrigando. Mas eu acho que o tema em si que veio para os últimos anos, ele tem que ganhar um pouco mais de força. E se for pelo menos por esse caminho, que seja válido, sabe? Porque pelo menos a gente tem alguma forma de entrada, que é o respeito pelo ambiente, o respeito pelas pessoas que estão dentro da empresa, né? O respeito de quem consome o produto. Então, assim, eu sinceramente não sou contra, não, elas contratarem esse tipo de ideia, pelo menos para ser uma porta de entrada. No escritório, nós trabalhamos bastante com empresas já disse em outras reuniões, com empresas em crise. E uma coisa que a primeira coisa que acontece é tu cortar custos, né, em processos, em outras coisas que tu acha que não faz parte diretamente da tua operação. E isso tem um dano, digamos assim, um dano grande, não só em termos do produto final que vai para o mercado, né? Mas também um dano interno, porque o colaborador interno começa a desacreditar naquilo que um dia ele investiu também a sua camisa, o seu tempo, a sua vontade, né? Então, eu acho legal esse tipo de conversa aqui de roda e faço o apelo aos colegas aí para todas as vezes que tiverem algum ambiente que possam falar sobre o tema, sabe? Que ponham o tema na mesa, porque no Brasil a gente precisa exercitar. Exatamente. Não é um tema fácil, né? Se a gente pensar assim, olha, é agradável para uma empresa, para um conselho, para uma diretoria, né, discutir esse tema? Não, ele é muito complexo, né, pelas mais diversas perspectivas que a gente olhar. E traz consequências. Então, não é uma questão fácil de ser implantada, de ser administrada, de ser gerida. Então, o que precisa é justamente disso, né? De uma mudança de cultura que vai acontecendo aos poucos. A gente tem muito essa questão que a gente discute do greenwashing, né? Da divulgação falsa de informações e tal, dessa divulgação de, eu estou fazendo ESG, eu sou uma empresa sustentável, socialmente responsável, e muitas vezes é mais uma questão para inglês ver, né? Mais uma questão burocrática, mas como a Beatriz falou, às vezes esse é um início, né? Essa parte de certificação, de auditoria dessas informações ainda não está muito bem estabelecida, a gente tem poucas certificadoras, a gente não tem uma perspectiva ainda de como isso deve ser analisado, certificado, auditado, mas a gente vai chegar lá em um determinado momento, né? Então, é um caminho que ainda precisa ser trilhado, discutido. Então, é bem isso, Beatriz. Pedro. Complementando também um pouco da Ana, prof. No Exército, eu trabalhei no Exército um tempo nessa parte de licitações, e realmente nessa situação de que se o colaborador, se a empresa não estava pagando efetivamente o seu colaborador, meio que a gente era coparticipante e responsável nessa situação, né? Então, porque se a gente estava pagando em dia a empresa e ela não estava repassando esse pagamento, podia acontecer, inclusive, uma sanção com a empresa, né? A gente era responsável a sancionar a empresa para que não acontecesse isso, inclusive cancelar o contrato, né? Porque acaba ficando que é essa situação social, né? Que é uma vista social para aquele colaborador, a visão dele do exército, né? Porque muitas vezes ele não sabe muito do que está acontecendo com a empresa, não sabe se a gente está pagando, né?
e ele fica com essa visão, né, e essa parte social que começa essa conversa, né, de falar toda a oportunidade que ele tem e, vamos dizer assim, queimar o nome da instituição, né? Essa parte social que a gente via no Exército, e a gente vê que muitas outras empresas, né, que a senhora comentou, não começaram a ter isso de maturidade. Eu acho que falta maturidade muitas vezes nas empresas, né? Até na aula de governança e compliance a gente vê que muitas empresas elas botam, a gente faz parte do novo mercado, mas simplesmente para inglês ver, né? Mas é importante que pelo menos eles façam isso, entre aspas, para as outras pessoas começarem a procurar e pesquisar para realmente entender se aquela respectiva empresa faz todos aqueles processos, porque não são poucos, né? Mas tudo alinha para uma governança, um compliance, um ESG de qualidade que traga realmente resultados para a sociedade, né? Que eu acredito que seja a maior intenção dessa prática. Obrigada, Pedro. Eu acho que é uma perspectiva interessante, porque a gente vê essa questão da responsabilidade compartilhada, ela era mais comum da legislação trabalhista e tal, mas a gente vê que isso vai se ampliar para outras áreas, para outras perspectivas, para outros níveis de responsabilidade. Então, acho que a tua contribuição é bem interessante nesse aspecto, e as empresas precisam perceber isso, né? Que elas não são responsáveis apenas naquilo que acontece internamente, né? Ela precisa justamente olhar o seu exterior, o seu ambiente, os seus stakeholders, as suas relações negociais, né? Para justamente tentar identificar essas situações. Bom, seguindo aqui, vocês estão enxergando? Sim, aqui a minha tela? Sim. Tá, beleza. Alguns benefícios, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas eu acho que os benefícios aqui, principalmente aqui para a sociedade e o meio ambiente, né? De forma geral. Então, quando a empresa adota práticas ESG, ela contribui de uma maneira significativa para o seu ambiente e para a sociedade como um todo. Mas falando sobre uma outra perspectiva, claro que muitas vezes, muitas dessas práticas são adotadas em função de uma necessidade ou de um retorno financeiro. Isso também tem ali a sua importância, né? Claro que o ideal não é a empresa adotar isso apenas com o objetivo de retorno financeiro, mas ainda se for assim, né, é pelo menos um início, até a gente ter uma mudança efetivamente de cultura. Então, isso traz um desempenho financeiro e pelo menos a longo prazo é certo, porque a gente tem o gerenciamento de risco de uma forma mais adequada. Então, se eu gerenciar risco de uma forma mais adequada, eu consigo trazer um retorno de investimento. Acesso ao capital, tá? Muitas empresas, e aí eu vou falar um pouquinho disso em seguida, adotam o ESG justamente porque o fundo que eu quero captar o recurso, ou o banco, aqui o próprio BRDE, o BNDES, então tem linhas de crédito específicas para isso, às vezes com juros mais baixos, ou então determinados fundos só investem em empresas que têm ali um índice adequado social, ambiental e de governança. Então, ela precisa adotar essas práticas para conseguir acesso ao capital. Então, é um dos efeitos, é um dos benefícios que ela tem mais acesso ao capital se ela tiver a adoção dessas práticas. Então, tem toda a questão de gerenciamento de risco, que já falamos, da questão da própria inovação, da eficiência, dessa descoberta de metodologias, de estabelecimento de novos sistemas, para justamente tentar monitorar e gerenciar esses fatores, tá? Um pouquinho da questão do histórico do ESG. Como é que isso começou? Então, eu falava que antes
do envolvimento propriamente dito da ONU, a gente já tinha um amplo debate sobre isso, mas chamado mais de responsabilidade social corporativa. Então, na teoria econômica, a gente vê muitos artigos sobre governança e sobre terceiro setor e responsabilidade social corporativa. Então, neste formato ESG, ele começou mais aqui de uma forma bem inicial, lá no lançamento do Pacto Global da ONU, no Fórum de Davos, em 2000. Foi justamente um chamado aí às empresas a adotarem práticas e políticas sustentáveis, né? Relacionados aos direitos humanos, trabalho, meio ambiente. Então, esse foi um início de discussão desse tema. Depois a gente tem 2005, o que a gente chamou aqui de lançamento de documento também da ONU sobre princípios para investimento responsável. Então, se discutiu naquele momento que o investimento do mundo, né, as decisões de investimento, passando pelos grandes players, né, as grandes gestoras de recursos, precisariam, então, adotar práticas justamente para o investimento responsável, para que esse recurso fosse aportado em empresas mais responsáveis, com uma visão de sustentabilidade. Então, se começou a criação desses princípios do investimento responsável. Então, tem muitas gestoras bastante assim, que tratam isso com muita seriedade. Então, a gente vê a adoção desses princípios que acabam se transformando em práticas ESG, tá? Opa, voltei aqui. Em 2015, a gente tem o lançamento dos 17 ODS, que a gente conhece, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, justamente também na Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, eles partem de 4 principais dimensões: a social, a ambiental, a econômica e a institucional, justamente tentando levar o mundo a um caminho mais sustentável. Esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável são esses aqui, tá? Passam lá desde a questão da erradicação da pobreza, fome, bem-estar, e aí vai passando por todas as questões climáticas, de tratamento de água, e aí, enfim, questões de justiça social. E é importante destacar o seguinte: tem muitas empresas que dizem assim, eu sou uma empresa ESG porque eu adoto aqui os objetivos, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Claro que as práticas de ESG que a gente tem nas empresas, obviamente que vão ter no final uma ligação e uma contribuição para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas eu não posso, e aqui já é uma questão importante, né? Eu não posso pegar essas 17 caixinhas aqui e trazer para dentro do ambiente corporativo, porque esses 17 objetivos, eles são objetivos institucionais, ligados à política pública, né? Então, e aqui é uma ligação, desde uma visão aqui de Estado, né, de desenvolvimento de políticas públicas, e aí eu tenho um engajamento das empresas com as suas práticas ESG para que se consigam atingir os 17 objetivos sustentáveis. Mas na minha visão corporativa, eu não consigo, por exemplo, dizer que eu estou erradicando a pobreza. Isso é uma política pública. Então, eu posso adotar práticas e medidas dentro da minha empresa para que, no final das contas, como nação, eu consiga contribuir aqui com os 17 objetivos. Tá? Então, é preciso enxergar essas coisas um pouquinho em caixinhas separadas, porque a gente vê, muitas vezes, essa visão de não é incorreta, mas talvez incompleta das empresas. Eu boto lá no site, né? Eu sou uma empresa sustentável porque eu adoto os 17 ODS. Tá.
como isso vai acontecer, de que forma. Tá? Então, é preciso aqui segregar isso para que eu consiga enxergar, viver essas práticas dentro da minha empresa. E aí, em 2019, tá? Ainda até aqui, vamos dizer assim, até 2015, 2015 se começou a falar mais de ESG. O mundo começou a conhecer mais, de uma forma mais significativa o tema. Mas vamos dizer assim, em 2019 a gente tem alguns artigos, né? Eu estou só um exemplo de um aqui, mas do Stiglitz, que a gente conhece aqui como o Prêmio Nobel de Economia, com uns artigos aqui sobre informação, sobre disclosure, mas ele tem uma visão muito ligada a esses aspectos, e ele começou a publicar diversos artigos assim de opinião mesmo, em jornais, mas que de certa forma impactaram assim, uma realidade, porque ele menciona aqui que o mercado às vezes tem uma visão míope, né, de fazer investimentos suficientes em seus trabalhadores na comunidade. Então ele diz o seguinte: olha, um senso genuíno de responsabilidade mais ampla levaria os líderes corporativos a aceitar regulações mais rígidas para proteger o meio ambiente, melhorar a saúde e a segurança dos seus funcionários. Vamos dizer assim, não é que tenha mudado o mundo, mas o ambiente de negócios começou a olhar mais para a ESG e considerando uma opinião importante aqui, como do Stiglitz. Mas, pessoalmente, assim, olhando pelo menos da minha visão, a grande virada de chave começou aqui em 2020, que aí a gente só ouvia isso, só lia isso nos jornais, nos debates, nas palestras, porque a gente tem aqui a BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, e tem o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. Então, normalmente no final do ano, no início do ano, ele emite ali ele faz uma carta que para a própria BlackRock, para os investimentos da BlackRock, mas isso acaba, de certa forma, pautando os investimentos do mundo, porque ela é a maior gestora, as outras acabam indo atrás. Então, praticamente, o que ele define de tendência vira regra aqui para o mercado. Tá? Então, em 2020, ele disse o seguinte, que ele ia adotar justamente o ESG no mesmo patamar das avaliações de crédito e de liquidez aqui das outras empresas. No mesmo patamar, né, para avaliar as empresas e definir aqui o seu investimento. Isso deu uma reviravolta no mercado, e a partir disso todo mundo começou a se preocupar e querer adotar a ESG de uma forma mais efetiva. Tá? Então, para mim, isso foi um dos pontos-chave porque a gente está falando aqui de uma questão, uma visão mais financeira da coisa, mas é o que geralmente move muitas empresas. E aconteceu isso, tá? Lá no início de 2020, a publicação dessa carta. Em seguida, estourou a pandemia. Naquele momento, a maioria das pessoas achava que, então a ESG vai ficar de lado, porque a preocupação agora é a pandemia, e se viu exatamente o contrário, que o envolvimento, muitas vezes, social das empresas, ele trazia um benefício maior, e se começou a perceber que o ESG era mais importante, né, do que simplesmente uma adoção aqui de critérios bonitos para usar como marketing. E aí isso começou a fazer um sentido mais concreto para muitas empresas. Então, a gente tem aqui nessa 2020, 2021, o que eu chamo aqui de transição, né, das exigências do mercado e do que se chama aí, né, até na mídia, talvez mais do que no mundo acadêmico, essa mudança do capitalismo de shareholders para capitalismo de stakeholders. Né? Então, se a gente pegar principalmente a visão norte-americana, tem toda a questão jurídica. Se a gente pegar, por exemplo, falando mais da área contábil aqui,
Por exemplo, as normas de contabilidade dos Estados Unidos, antes do IFRS, né, eles adotavam o US GAAP, as suas práticas, era um conjunto de práticas contábeis muito voltada para o investidor, porque é um mercado que depende do investimento, né, que é um mercado que gira em torno da bolsa, do mercado de capitais. Então, a informação, as suas práticas é muito voltada para o investidor, para o dono, para o shareholder, para o dono do capital. E aí se começou a perceber que eu preciso, então, não só olhar para o investidor, para o dono do capital, mas como eu preciso olhar para toda a minha rede, as minhas partes interessadas, os meus stakeholders. Então, se começou a chamar isso de uma mudança de visão, de perspectiva de capitalismo de shareholders para capitalismo de stakeholders. Então, aqui eu trouxe algumas notícias, tá, para a gente perceber essa questão. Então, cresce demanda por informações ESG de qualidade, CVM cria regras para fundos de carbono, rotulagem ESG, BNDES anuncia na COP27 que vai dobrar recursos para crédito ESG, e isso causa impacto nas empresas, porque muitas dependem justamente de recursos do BNDES, então, ela, por exemplo, para ter acesso a uma taxa de juros menor, ela vai, talvez, adotar aí uma prática, melhorias socioambientais. Aqui, por exemplo, o Votorantim Cimentos capta 450 milhões com debêntures ESG, tá? Que mais? Falar sobre ESG virou obrigação para banco, né, para investimento. Aqui é já um efeito disso, né? O fundo norueguês veta aportes na Eletrobras e Vale, né? Então, o fundo soberano do país, que tem 9,6 bilhões de dólares investidos no Brasil, sendo 7,6 em ações de 136 companhias e 2 bilhões em renda fixa. O que eles vão fazer? Tirar o recurso da Eletrobras e da Vale, justamente porque entendeu que essas empresas tinham problemas relacionados à questão social e questão ambiental. Aqui, da mesma forma, o frigorífico finlandeses tinham 40 milhões de euros investidos na JBS, né? Então, alega questões ambientais e zera os aportes na JBS. Tá? Então, prejuízos que as empresas tiveram já justamente por ter problemas nessas áreas. Aqui uma outra notícia, empresas da Serra que implementam boas práticas se destacam no mundo dos negócios, assim como aquelas que têm problemas também se destacam, mas de uma forma negativa. Tá? Essa notícia aqui é um pouco mais recente. Então, eu trouxe aqui um quadrinho, a gente já está com o tempo quase fechando aqui o nosso horário, mas um quadro aqui de evolução, né? Então, por exemplo, aqui a Nike acusada de empregar crianças em trabalho escravo. A gente tem aqui aquele grande escândalo da Volkswagen em 2015, que ela dizia que os seus carros eram menos poluidores que os outros e usava isso como marketing e começou a vender muito, só que na verdade ela falsificava os testes e os carros da Volkswagen poluem tanto quanto os outros. Então foi um grande escândalo. Enfim, tem uma série aqui de problemas e de situações com as empresas ao longo dos anos, para a gente justamente enxergar essa importância, tá? Então, o ESG tem sido amplamente adotado por investidores e instituições para avaliar o desempenho das empresas e tem se tornado referência, né, sobre os compromissos aqui, práticas sustentáveis. Eu trouxe aqui alguns exemplos de métricas para a gente não ficar falando de uma forma abstrata, mas são apenas alguns exemplos que tem ali do GRI, tá, que é esse reporte integrado. Então, por exemplo, questões econômicas, né, de indicadores financeiros, o investimento na comunidade, os aspectos ambientais, por exemplo, desde o consumo de materiais, recursos naturais, da geração de energia, do uso de energias renováveis, de tratamento de água e esgoto, da biodiversidade, das emissões de gases, do efeito estufa, gases poluentes,
eficiência energética, questões sociais, número de funcionários, as condições de trabalho, as questões de diversidade, de direitos humanos, enfim. Tá? Então, são alguns exemplos de métricas aqui. Governança também, que a gente já conhece de uma forma mais ampla. O que eu queria trazer aqui? Essa estrutura atual. A gente tem um desafio aqui um desafio muito grande, vamos dizer assim, porque a gente tem uma série de índices, a gente tem uma série de iniciativas que tratam disso, frameworks diversos, investidores também que acabam criando as suas próprias metodologias. Então, só para a gente ver, para ter um exemplo do que eu estou falando, nós temos esses rankings, tá? E os ratings das empresas, que cada empresa e cada fundo, cada gestora de recursos pode criar sua própria iniciativa. A gente tem padrões de adoção, então, por exemplo, nós temos aqui frameworks como o TCFD, que é do clima, a gente tem o próprio questão do investimento responsável, nós temos o EFRAG, que é o conjunto de normas da União Europeia, e a gente, aqui o EFRAG, então, é importante que a gente entenda o seguinte, eu tenho frameworks, ou seja, como eu devo, quais são as práticas, quais são as métricas, quais são as maneiras de medir o ESG, e eu tenho formas de comunicar isso, de relatar isso, tá? Então, por exemplo, o GRI não é necessariamente um framework, mas é uma maneira como eu tenho de divulgar essa informação, tá? Só que quando a gente apresenta isso para as empresas, para o mundo, e dependendo da realidade que ela está inserida, ela fica completamente perdida, completamente confusa, porque, por exemplo, só falando de B3, da nossa Bolsa Brasileira, eu tenho o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade, eu tenho o Índice de Emissão de Carbono, eu tenho o IDiversa, que é um índice novo, que é para a diversidade, se eu não me engano, tem 75 empresas, mas foi criado agora em junho, se eu não me engano. Agora é bem recente, tá? Um novo índice. Então, se eu olhar só para esses índices da B3, eu já tenho uma diversidade aqui de necessidades. Então, eu tenho as regulamentações específicas dos setores, a própria regulação da CVM, eu tenho selos e certificações dependendo do tipo de negócio, de atividade que a empresa exerce, enfim. Então, é um ambiente ainda muito confuso. A gente tem um indicativo aqui de melhoria dessa situação, porque foi criado o ISSB, que é aqui um órgão para isso, tá? Que é o International Sustainability Standard Board, ligado ao IFRS. Então, a ideia é que justamente esse ISSB seja a reunião desses frameworks, dessas iniciativas todas, para publicar as informações, tá? Para ter um padrão mais unificado. Deixa eu ver aqui. Raul. Oi. Não, só para interagir contigo justamente nessa tela, porque assim, para a gente realizar pesquisa, a gente precisa de dados, né? E eu percebo que, pelo menos assim, na bolha que eu estava vivenciando lá na Unicinos, eu percebia que a fonte de métrica para tentar medir o ESG era baseado na Refinitiv, né? Então, será que essa métrica ela vem a refletir com mais precisão ou não outras métricas que você agora expôs agora, né? Eu não sabia que tinha essa quantidade de, vamos dizer assim, de referências que poderiam ser utilizadas, né? Então, uma sugestão de pesquisa poderia ser até a possibilidade de fazer comparativos, né? Observando... Porque, assim, na minha dissertação, eu fiz uma
um estudo de uma métrica que era um termômetro de insolvência das empresas. E uma coisa que a minha orientação ela ficou muito preocupada foi observar se aquela métrica ela poderia trazer uma maior ou uma menor representatividade, tendo em vista que ela estava sendo trazida por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que houve um cálculo observando a realidade econômica da região, do país, e as empresas que foram utilizadas para se chegar naquela métrica. Então, o insight que eu tive agora, no momento que você estava explicando isso, era justamente fazer um aspecto até comparativo de métricas existentes de ESG para verificar qual a que tem melhor qualidade ou eficiência, né? Agora, sim, é uma ideia que surgiu. Sim, eu acho que é interessante. Levar em consideração como aplicar isso, aí teria que ter uma transpiração de pensamento, né, de reflexão para poder trazer um avanço. Porque pesquisa, a gente tem que ter dados, né? Exatamente. E eu acho que essa teu slide agora já ampliou já os meus horizontes. Eu tinha uma limitação muito específica em relação ao Refinitiv, mas você aí evidenciou que existem vários caminhos e inclusive tem até um aspecto também de normativo, né? Exatamente. A própria CVM está trazendo isso de uma forma mais... Está tentando normatizar isso, tá? Embora a orientação da CVM seja muito genérica ainda, mas já tem aqui um início de normatização no Brasil, tá? E eu acho que é isso, Raul. A gente precisa estudar mais, acho que a gente precisa ampliar a pesquisa nesse sentido, tá? Porque agora com o ISSB, o que está acontecendo? Ele está incorporando, está trazendo para dentro do ISSB alguns padrões específicos, como o TCFD, como o PRI. Então, ele está incorporando, então, a gente vai ter um número menor desses organismos, desses padrões, porque, de certa forma, a orientação que tem, a orientação normativa para as empresas no mundo vai ser as normas do IFRS, assim como a gente tem por padrão contábil. Então, no padrão contábil, a gente tem a norma do IFRS, que é uma norma global. Como é que isso se transfere para uma realidade aqui, por exemplo, de Brasil? Eu tenho aqui no Brasil o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que emite o CPC, tá? O pronunciamento. Então, o pronunciamento do CPC é basicamente o espelho do pronunciamento do IFRS, mas para que eu consiga transformar isso em regra no Brasil, eu preciso, por exemplo, da normatização do Conselho Federal de Contabilidade. Então, eu tenho a norma do IFRS, a norma do IFRS, que é internacional, passa como pronunciamento do CPC, e aí eu tenho a regulamentação disso pelo Conselho Federal de Contabilidade. Até por se tratar do mesmo órgão, né, do IFRS, eu entendo que o caminho normativo vai ser mais ou menos esse, tá? Vai se dar mais ou menos como a gente viu na adoção do padrão internacional de contabilidade, tá? Então, acho que vai ser mais ou menos esse estilo. Eu vou, não sei se vocês me permitem, mas extrapolar aqui um pouquinho o nosso horário para mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Então, aqui. Esse SB foi criado justamente em 2021, na COP26, tá? Para definir padrões abrangentes, tá? Padrões globais. Em junho, agora de 2013, ele já emitiu as primeiras normas, o IFRS S1 e o S2. Tá? Então, já de início aqui, ele já incorporou aqui dois desses organismos, aqui, dois padrões que a gente tinha. Tá? Para a gente entender, o IFRS Foundation, tá? Que é a instituição, ela tem agora, ela só tinha aqui o IASB, tá?
agora ela tem duas vertentes. O IASB, que cuida justamente do padrão contábil, das normas contábeis, e a outra vertente, que é a de sustentabilidade, com o ISSB, tá? E para justamente publicação das normas de sustentabilidade. Então, aqui a gente já tem o IFRS S1 e o S2. Então, a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, que ele tem a influência aqui do TSFD, que é do clima, e já vai começar aqui o SASB, que era o padrão mais conhecido que a gente tinha até então, tá? Que era utilizado pela maior parte das empresas, ele vai sendo incorporado aqui a esse padrão ISSB, com as normas que ainda serão publicadas. O que acontece? Só para a gente entender bem. O ISSB, ele dá a definição de caminho, de métricas, de padrões, como eu vou adotar. Mas a forma como isso vai ser divulgado ainda não está clara. O que acontece? Na minha perspectiva e na perspectiva da maioria do que eu vejo assim das pessoas comentando, que o padrão de divulgação disso ainda vai continuar sendo o GRI. Então, eu vou ter um padrão de framework, de métrica, adotado pelas normas do ISSB, o IFRS S1, o IFRS S2, mas divulgar isso pelo padrão GRI, que é um padrão que já está bem estruturado, já é conhecido internacionalmente. Tá? Devido ao tempo, não vou entrar muito aqui nos detalhes de cada um, mas o S1 é uma norma geral, tá? de requisitos gerais para divulgação. Tem as questões de processos de governança, das estratégias de gerenciamento de riscos, como eu trato esses riscos, qual é o resultado desses riscos tratados, o desempenho na entidade. Então, a ideia é sempre essa, eu tentar mapear o impacto que eu posso ter devido às questões ESG, quais são os processos que eu tenho e controles para isso, e como eu estou lidando com esses riscos, tá? O FRS S2, ele é bem mais específico, porque ele já traz métricas muito diretas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então ele já é uma norma mais concreta, vamos dizer assim. Tá? Mas ele é específico da questão climática. Tá? Então, riscos relacionados ao clima e aos quais a entidade está exposta, que são riscos físicos e de transição, né? E oportunidades também relacionadas a isso. Então, aqui ele tem também a mesma ideia, processos, estratégias, o tratamento desses riscos e o desempenho, né, o resultado dessas avaliações. Então, o IFRS S2, ele é bem mais detalhado neste sentido, tá? Só para trazer um pouquinho dessa visão aqui do risco, aqui esse documento do COSO, né, para riscos ambientais, sociais e de governança, ele traz aqui essa divisão do ESG em 10 temas e 37 questões, aspectos, possibilidades de riscos, né? Aqui vão desde, por exemplo, da questão do lixo eletrônico, da emissão de carbono, do abastecimento, né? Da cadeia de suprimentos, da própria questão aqui da governança ligada à informação, à contabilidade, corrupção, instabilidade do sistema financeiro. Então, ele trata muito da questão, olha, eu tenho aqui pelo menos 37 pontos para monitorar, para avaliar a empresa, que são pontos de risco ESG. E aí ele traz uma figura que é bem interessante, um caminho de como tratar isso, né? A questão da governança e da cultura, depois a definição da estratégia para esses riscos, e aí vem a identificação do risco, priorização, implantação da resposta ao risco, análise e revisão e a informação e comunicação que vai gerar lá o reporte, o documento de informação, tá? Então, esse documento é um documento bem interessante, até não sei se vocês enxergam a minha tela, mas ele traz aqui, por exemplo, questões, né? A empresa, por exemplo, ações ligadas à governança,
mapear e definir requisitos obrigatórios, oportunidades de incorporar o ESG na cultura. Então, até para a empresa ir marcando aqui questões, né? Então, por exemplo, relacionados a objetivos para risco, identificação, priorização, implantação. Então, este documento, ele tem 120 páginas, até eu posso compartilhar ele ali no grupo, mas eu recomendo aqui, para quem tiver interesse, ele é um caminho muito bem estabelecido aqui para fazer essa parte de identificação e gerenciamento dos riscos ESG, tá? Bom, me encaminhando para o final, eu só queria comentar aqui essa questão do envolvimento, a ligação ESG contabilidade. A gente já tem aqui, a exemplo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a gente já tem a criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, que foi criado pelo Conselho Federal de Contabilidade de 2022, e a gente tem aqui já uma resolução da CVM que define aqui a divulgação por parte das empresas de aspectos ambientais, sociais e de governança. Tá? Inclusive, a gente já tem o documento ali, não só do informe de governança, como uma mudança no formulário de referência, a exemplo do padrão Pratique ou Explique. Tá? Então, de certa forma, isso já está incorporado de uma forma ainda muito incipiente, mas já está dentro ali do formulário de referência para as empresas de capital aberto. Tá? E eu sempre falo que a atuação da contabilidade, ela está muito justamente embora o profissional contábil não tenha o conhecimento técnico disso, mas ele está no centro da informação, tá? De como essa informação deve ser divulgada, e isso então passa muito pela contabilidade, pelo apoio da contabilidade nesse sentido. Então, as equipes de finanças e sustentabilidade nas empresas precisarão trabalhar em conjunto para garantir que as informações reportadas sejam complementares e baseadas nas premissas e circunstâncias. Então, não é um assunto isolado de uma área de conhecimento, é preciso uma mudança de cultura, é preciso que os profissionais trabalhem de uma forma integrada aqui, né? Integrando os diversos conhecimentos para realmente se querer implantar, se querer mudar uma realidade que a gente tem atualmente. Então, para encerrar, isso aqui eu tirei de um artigo científico, tá? Abordar questões ambientais, sociais e de governança tornou-se uma parte crítica da estratégia de negócios. Há uma necessidade cada vez maior de entidades empresariais em todo o mundo serem responsáveis por e para a sociedade. Tá? Então, é um benefício para a sua própria empresa, para si próprio, mas por e para a sociedade. E aí todo mundo ganha nesse sentido. Tá? Acho que esse é o recado que eu queria deixar nessa nossa discussão. É um assunto ainda que precisa ser muito trabalhado. O próprio o IFRS, a própria norma, ela ainda é bastante recente, foi lançada agora em junho, mas ainda a gente tem muito que discutir, muita cultura para mudar, e nós aqui, todo mundo que está nessa reunião, é importante, vamos dizer assim, uma forma, né? É um agente dessa mudança, dessa modificação. Tá, pessoal? Então, é bem isso. Eu queria só trazer esse panorama geral e aí abro o debate para vocês aí. Letícia, gostei muito, adorei a reunião, foi excelente, assim, foi um bate-papo muito interessante, porque acho que nós falamos um pouco da teoria, mas principalmente nós falamos como essa teoria se aplica na realidade das empresas, porque não adianta a gente ficar só na teoria e não trazer isso para a realidade. Gostei bastante, fiquei bem animada para continuar trabalhando. Que legal, obrigada, Ana. Oi.
Eu também acho bem interessante, que a maioria aqui são digamos assim, de grandes pensadores, né, do estudo e tudo, e eu sou mais do mercado. E vou te confessar que esse, por exemplo, dos riscos ali, do ESG, eu fiz, acho que uns 2 anos atrás, uma avaliação de uma licitação, e essa, para ir para a licitação, precisava incluir alguns riscos. Eu te confesso que eu morri de vergonha agora quando eu olhei parte da lista ali. Mas é muito interessante, porque, como eu complementei até a Ana Flávia, né? O importante é a gente começar com alguma portinha, sabe? E aí depois a gente vai empurrando um pouquinho mais e abre-se um longo caminho para que todo mundo entre, né? De fato, não na ideia, mas na prática e no exercício do ESG. Exatamente isso, Beatriz. Obrigada. Laser. Professora, obrigada. Sabe o quanto eu sou apaixonada pelo tema, né? Quanto eu tento trazer isso para minha vida, assim, para minhas relações. Mas eu ia te pedir para realmente compartilhar o material, porque a minha ideia de trabalhar no meu trabalho de diplomação e atuária com riscos patrimoniais e ambientais, ali, até que tu comentou dos riscos, com enfoque na área, é claro, ESG, né? Então, vai ser muito útil. Certo, obrigada, Laser. Pode deixar que eu mando ali no grupo tanto a apresentação quanto esse documento do COSO, que eu acho que é bem interessante, assim, para a gente ter como entendimento dessa perspectiva mais prática na empresa, tá? Então, pode deixar que eu envio ali em seguida. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Eu queria só complementar uma coisinha muito interessante. No decorrer das apresentações ali, digamos assim, os novos indicadores, informações, eu me recordei de um trabalho que o meu escritório realizou o ano passado, que foi um trabalho de naming rights do metrô de São Paulo. E, me recordando, nós tivemos um professor, claro, com auxílio, que nos trouxe parte do tema, porque é obrigatório no Name Rights, você liga o nome da instituição ou do ambiente em si para uma publicidade de algum produto, né, de algum mercado, alguma coisa. Por exemplo, eu acho que o mais famoso é o estádio do Corinthians, digamos assim, que todo mundo conhece. E isso tem uma relevância gigante. Aí, com esses indicadores, nossa, eu já posso até reformular minha parte de cálculo, assim, que é muito interessante, hein? Bem legal. Se for interessante, um dia eu posso trazer até a parte da demonstração do cálculo, falar sobre o debate, porque ele já está público agora, então eu já posso até mensurar a respeito dele. E ele leva muito em consideração tudo isso que a gente está falando, governança, o ambiente, sociedade. Bem legal. Que interessante, até eu ia aproveitar para dizer que a nossa próxima reunião é dia 21, tá? Não 28, como tá no nosso documento ali, no card, tá? Então a gente vai antecipar em uma semana, até porque dia 28 eu não vou conseguir participar. E a Beatriz vai ser a nossa palestrante convidada aí. Então, de repente, esse é um aspecto que poderia trazer aqui para o dia 21 de outubro. Tá, então já ficam todos convidados aí, a gente vai ter aproveitar um pouquinho da experiência da Beatriz aqui nesse sentido, que eu acho que é bem, acho que é muito bom a gente ouvir profissionais, né, a visão, a experiência de mercado, a visão prática das coisas, acho que de certa forma, como a Ana Flávia disse, nos dão insights também para pesquisar, né. Então, acho que já vamos definir esse caminho aqui para o dia 21. Laser. Sim, Beatriz, eu gostaria da demonstração do cálculo. Eu gosto muito dessa área. Eu vou pincelar algumas coisas, né? Porque aí tu já está querendo a minha inteligência. Não, mas eu acho que vai ser bem interessante, assim, vai ser um bom debate até, inclusive, porque é bem uma coisa que como vai evoluindo, né? Vejam só, a gente começou lá atrás com coisas muito arcaicas, muito pequenas da governança em si no Brasil, coisas muito mínimas. Hoje a gente já evoluiu. E tu vê, eu fiz um cálculo em 2022, se não me engano, não, 21, nós começamos o cálculo, que nós levamos em consideração toda essa estrutura e hoje eu já estou repensando ele de forma diferente.
Ótimo, é a evolução justamente do entendimento, às vezes, de uma metodologia, né, e da realidade de mercado que a gente tem. Gente, já passamos aqui o nosso horário estabelecido, mas eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, as contribuições de cada um. Eu acho que é nesse debate que a gente cresce. Então, tanto na perspectiva profissional, quanto teórica, quanto de pesquisa. Então, acho que todo mundo ganha nesse sentido, né? Então, obrigada pela participação de vocês e nos encontramos de novo no dia 21 aí. Bom final de semana, final de semestre para a gente que está na URGS, né? Encerrando aqui, entrando em férias, mas dia 21 estaremos aí de volta. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Bom Tchau, dia, tchau. até. Bom dia. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, tchau. Parabéns, Letícia. Muito boa. Obrigada, Rodrigo.